motivo de muita alegria, de muita satisfação. Já quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, a qual nos confiou essa mensagem, a qual nos confiou essa responsabilidade. Que Deus possa estar abençoando o nosso pastor Lauri. Queridos, estamos numa semana escatológica. Estamos numa semana onde Deus, Ele tem falado conosco. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. O tema da nossa mensagem está aí na televisão, Tribunal de Cristo. Nós estamos falando, estamos dando início a um novo tema, onde nós vamos estar dividindo com o diácono Johnny. Eu falo uma parte hoje, ele fala uma outra amanhã. Todos acharam? Amém? Diz assim: porém, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Podem sentar, queridos? Meus queridos e meus amados, como eu falei, nós vamos estar falando hoje sobre o tribunal de Cristo. Quando nós falamos tribunal, nós ficamos logo receosos, né? Porque nós vamos pensar logo em quê? Em julgamento. Então nós ficamos logo receosos, porque na verdade é um julgamento. Nós vamos estar definindo justamente o que é tribunal de Cristo. Antes de nós entrarmos dentro propriamente da mensagem, eu queria louvar a Deus pelos aqueles irmãos que já vieram pregando durante esses dias, quando começou dia 1, dia 2, quando foi falados dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, e depois foi pregado também sobre o arrebatamento da igreja. Foram mensagens que tem falado nos nossos corações, foram mensagens abençoadoras, irmão usado por Deus, a qual tem falado principalmente ao meu coração, queridos. Então eu quero louvar a Deus por esses irmãos que têm pregado essas mensagens, e foram pregados justamente no dia 1º e no dia 2 sobre os sinais da vinda de Cristo e sobre o arrebatamento da igreja. E por fim, hoje nós estamos pregando sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, querido? Vem de uma palavra grega que se bema, ou seja, bem no original, ela significa degrau, mas no sentido, a ideia que se passa, se chama plataforma, ou seja, a plataforma é elevada. Alguém já esteve num tribunal? Se alguém não teve, eu vou falar porque eu já tive no tribunal. Tribunal é onde fica justamente o juiz para julgar aqueles que estão ali sentados ou de pé. É aquele que fica, ou seja, como dá a ideia justamente de quê? De plataforma. Plataforma é onde fica o juiz. Uma outra coisa que nós também queríamos definir, que tribunal de Cristo será julgamento para que receber, sabe o quê? Galardões. Para receber, sabe o quê? Galardões através das suas obras. Galardões significa o quê? Recompensa por serviços prestados. Ou seja, nós vamos ser galardoadores daquilo que nós fazemos, pelas nossas obras que nós fazemos atualmente. Ou seja, nós vamos ser aqui, na verdade, ser recompensados pelaquilo que nós estamos fazendo no presente tempo. Outra definição que eu queria colocar para os irmãos: onde será o evento ou o lugar dado do grande tribunal de Cristo, que vai acontecer? Na verdade, vai ser após o arrebatamento, na subida. A Bíblia fala que é nos ares, fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que depois de nós ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente
com os seus nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde vai ser dado então o tribunal de Cristo? Nos ares, para que não fique nenhuma dúvida sobre isso. E o que será julgado no tribunal? Nós acabamos de ler agora, no versículo 12, que as obras que são obras feitas pelos crentes. Na verdade, nós precisamos até definir aqui o sentido dessas obras. Essas obras serão, como diz lá no versículo 12, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a qual hoje nós vamos estar ministrando sobre justamente a madeira, o feno e a palha. Eu coloquei assim: o que será julgado? As obras dos crentes salvos. O que é o crente salvo? É o crente por qual Jesus morreu por ele, e ele já está salvo. O que vai ser julgado, querido, não vai ser a nossa salvação. O que vai ser julgado vai ser as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Não vai ser salvo, porque Jesus ele já morreu por nossos pecados, através do seu sangue, ele já nos purificou pelos nossos pecados. Nem os nossos pecados ele vai ser julgado. O que vai ser julgado nesse tribunal é somente as obras, aquilo que nós estamos fazendo no dia de hoje, atualmente. Por isso, querido, quando fala de tribunal, nós ficamos um pouco preocupados. Aquilo que vai ser julgado, aquilo são coisas, assuntos, são maneiras, são trabalhos que nós estamos fazendo atualmente dentro da igreja, para a igreja, porque foi nos dados talentos e dons para ser trabalhado na igreja. Então isso que vai ser julgado dentro de um tribunal de Cristo, não a nossa santificação. Vamos falar, o texto que nós acabamos de ler, o que é que ele fala? O que é que ele falou? Porém, no versículo 15, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, nós já estamos salvos. Então, querido, tenha em mente que nós já estamos salvos. O que vai ser julgado, na verdade, são as nossas ações, as nossas obras aqui nesse momento. Então é muito importante esse momento que nós estamos passando aqui na terra. É muito importante esse momento onde nós estamos aguardando a vinda de Cristo, porque quando nós formos arrebatados, nós vamos ter que passar pelo tribunal de Cristo e vamos ser julgados pelas nossas obras. Mas para quê? Mas para galardões. Nós vamos ser julgados para nós recebermos bênção. Então, já desde já, eu quero tirar os irmãos que já tenham a consciência de que nós vamos estar fazendo a obra de Cristo. Nós temos consciência que você não foi chamado para ficar sentado, mas sim para fazer alguma coisa dentro da casa de Deus. Não se sinta, querido, em momento algum que você está sendo desprivilegiado, ou que você não tem nada para fazer, ou que você não se sente chamado, porque Deus, Ele tem propósito na vida de cada um, porque Ele tem uma obra na vida de cada um, Ele tem algo para cada um, e eu tenho certeza que Ele já ministrou isso no coração de cada um, e cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua obra, cada um tem o seu chamado, e eu creio que Deus vai estar chamando esse povo, e eu tenho certeza que o povo que está aqui, ele vai passar pelo crivo do fogo e vai receber a sua bênção e o seu galardão. Amém, querido? Mas nós estamos aqui para falar sobre essas obras, ou seja, demonstrar para os irmãos o que são essas obras, ou seja, alertar os irmãos que nós temos que estar se envolvendo com a obra de Deus, mostrar para os irmãos que nós temos que estar envolvido com a igreja, porque logo já foi pregado durante essa semana que Jesus está voltando, nós vamos ser arrebatados, os sinais dele já foram falados, e nós estamos aí, Jesus à porta da igreja, já praticamente querendo entrar. Não sabemos se algum motivo ainda não voltou, mas nós acreditamos no arrebatamento da igreja, e nós temos que estar justamente nesse tempo atual, querido, nos preparando por isso. Então por isso eu vou fazer uma mensagem para vocês até curta, não preparei muita coisa, mas o significado daquilo que foi me incumbido, que é madeira,
feno e palha, onde nós vamos estar falando justamente dessas matérias, onde ele vai passar pelo crivo do fogo, onde se acontecer, sabe o que com ele? Vai se passar justamente pela prova. E aí, como nós vemos, pode sofrer detrimento, pode sofrer perda, pode sofrer prejuízo, pode sofrer dano na nossa vida. Isso que nós vamos estar falando é apenas um alerta daquilo que nós estamos fazendo hoje, para que nós venhamos nos aprimorar na obra de Deus, para que nós venhamos nos empenhar na obra de Deus, não ficar parado pensando no que vai acontecer amanhã, porque amanhã o Senhor pode vir. E o que nós vamos fazer para a obra de Deus? A palavra de Deus nos fala que tudo que vier nas nossas mãos temos que fazer conforme as nossas forças. Entendendo essa passagem, falando dessa passagem, o Senhor ele fala falando para nós conforme as nossas forças. Ele não está trazendo peso nenhum. O que ele está trazendo é apenas a obra. E nós que quando ele fala que aquilo que vem às tuas mãos, faça conforme as tuas forças, é que você tem que fazer. Porque há uma obra para se fazer, há uma continuidade de evangelho para se pregar. Há pessoas sedentas aí fora, há chamado dentro da igreja, há necessidade, sabe, de pessoas dentro de um ministério, há necessidade de um crescimento espiritual, há necessidade de um chamado, há necessidade de um ID, há necessidade de um evangelismo, e nós só podemos contar com esse povo, é os servos, somos nós. Então, querido, o apóstolo Paulo nos fala justamente de alguns fundamentos a ser colocado. Está sabendo que o nosso fundamento maior é Cristo Jesus. E ele vem trazendo em cima disso algumas alegorias ou alguns fundamentos para nós, mostrando justamente essas obras que podem sofrer detrimentos, ou seja, perda. Nós estamos falando de madeira, de feno, e nós vamos estar falando de palha. A madeira, no caso, que eu botei aqui no meu primeiro tópico, madeira. Madeira é uma matéria de diversas utilidades e diversas qualidades, porém, é de fácil combustão. Por isso, simboliza a natureza humana, por sua capacidade de pensar, maneira de agir, que muitas das vezes negligencia essa capacidade. Por esse motivo, pode sofrer detrimentos, perda, prejuízo. Precisamos nos conscientizar que haverá um julgamento. Meus amados, meus queridos, essa madeira, ela representa isso. Ela representa justamente aquilo que o homem, ele acha que tem a ver com a sua natureza, naquilo que ele pode fazer, sendo que nós somos crentes. Nós somos crentes e fomos chamados para fazer boas obras. Nós fomos chamados para agir, nós fomos chamados justamente para se conscientizar daquilo que nos foi feito. Aí eu coloquei, letra A, você vai ser julgado quanto àquilo que Deus confiou em suas mãos, em nossas mãos, para que nós venhamos a produzir em sua obra para o seu reino. Peguei um texto básico, Mateus capítulo 25, 14 e 30, onde fala justamente da parábola dos talentos. E aí, meus queridos, lendo essa passagem, eu tirei 3 lições para que as nossas obras não entrem em detrimento. Ou seja, para que nós não passamos pelo crivo do fogo e nós não venhamos a ser salvos por um triz, como falou o diácono Johnny ontem para mim. Eu vou usar aqui também a tua simbologia ou a sua alegoria, dizendo que era como se fosse justamente um prédio pegando fogo, ou a sua casa pegando fogo, certo? Que você tinha que sair correndo e deixar tudo lá. O importante é que você seria salvo. Nós não queremos ser salvos dessa maneira. Nós não queremos ser obrigados a dar tudo
e ser salvo pelo Cristo pelas nossas vidas. Não, querido, nós queremos fazer boas obras porque nós queremos ser galardões, nós queremos ser galardoadores. Por isso, as nossas obras, ela não vai passar por esse crivo. Eu creio nisso, porque aqui só tem homem e mulher de Deus que está voltado para a obra do Senhor. Aleluia! Mas a parábola dos talentos nos fala de algo tremendo. Ele nos fala de alguns ensinamentos para que nós não venhamos cair em alguns laços e sirva de alerta para nós. A parábola dos talentos se encontra em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E ele começa assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens e deu-lhes talentos. Ou seja, querido, a primeira lição que eu aprendo aqui nessa parábola dos talentos é que, Senhor, aquele homem que se ausentou, ele confiou em nossas mãos algo tremendo. Ele confiou os seus bens. Aleluia! Ele confia algo, querido, nas tuas mãos nos dias de hoje, que é essa obra. Eu não sei qual é a obra que Deus tem confiado nas tuas mãos, mas eu tenho uma certeza muito grande: Ele confiou algo nas tuas mãos e faz parte dos bens dele. Ninguém sai para uma viagem e confia algo nas tuas mãos. Tem que ser muito íntimo de Deus, tem que ter realmente um relacionamento muito profundo com Deus, ou com aquele dono daquele que seja, sabe, daquela obra, para confiar na mão dos irmãos. Então Deus tem, primeira coisa que Ele nos ensina, queridos, nessa parábola, é que Deus, Ele confia em cada um de vocês, para cada um de nós, para estar dando continuidade a essa grande obra, a qual Ele tem para cada um de nós. E essa obra, ela vai passar pelo crivo, e eu tenho certeza, a madeira, ela pode ser até combustível, pode ser até combustão, mas vocês não vão passar, porque vocês vão fazer, porque nós vamos fazer a melhor obra, porque o Senhor, Ele confia em cada um de nós. A segunda coisa que esse homem vê nos seus servos e confia nele, que eles vão fazer uma boa obra, é a sua capacidade. Ele olha para aqueles seus servos, ele fala assim, no versículo 15: a um eu dei 5 talentos, e a outro eu dei 1, e a cada um a sua própria capacidade. Primeiro ele confia nos seus servos, depois ele distribui os talentos segundo a cada capacidade. Deus, ou Jesus, ou a igreja, Ele não dá nada que nós não podemos suportar, ou nada que nós não podemos estar fazendo, querido. Deus, Ele, antes de dar talento, Ele olhou para a capacidade. Se nós prestarmos atenção no texto, Ele dá 5 para 1, Ele dá 2 para 1 e Ele dá 1 para 1. Porque Ele olha para cada um. O que não pode ficar é sem fazer a obra de Cristo. O que não pode ficar é sem fazer nada na igreja. Independente de cada um, nós não podemos falar que nós não sabemos fazer nada. Eu já falei muito isso. Eu já fui chamado para um evangelismo e eu falei que eu não ia evangelizar porque eu não sabia falar. Mas Deus, quando dá o talento, Ele te capacita. Quando Ele te dá a obra, Ele te capacita. Quando Ele te dá alguma coisa na tua mão, querido, Ele te capacita porque Ele conhece o teu potencial. Ele te conhece porque Ele tem uma grande obra na tua vida. A outra lição que eu vejo nesse texto é que o Senhor lhe deu um talento, que o Senhor, Ele deu um talento para cada um. Ele pegou o talento e saiu distribuindo para cada um segundo a capacidade de cada um. E aqueles homens, eles começaram a trabalhar com aqueles talentos. Era interessante para aqueles homens trabalhar com aqueles talentos, porque eles sabiam que eles iam ganhar. Eles sabiam que talento, querido, talento, que é talento, na verdade, querido,
Talento é aquilo que Deus dá na nossa mão. Talento é aquela coisa que Deus dá na tua mão. Confia em você e você vai multiplicar isso. Você tem que usar o talento. Talento é algo que nasce contigo. O Espírito Santo vai te aperfeiçoando. É diferente de dom, que o dom quem dá é o Espírito Santo para cada um de nós. Mas talento, nós não podemos dizer, porque quando nós nascemos, Deus, Ele coloca cada um de nós um talento de nós. Eu não sei qual hora que Deus coloca um talento de vocês, mas eu tenho certeza, o talento que Deus colocou para vocês, era para vocês estar trabalhando dentro da igreja. Porque Deus tem um chamado para cada um de vocês. Então Deus chama o homem, coloca talento neles. E aí nós começamos a colocar o nosso talento em prática. Aquele que ganha 5, ele dobra. Aquele que ganha 2, ele dobra. Então vocês receberam um talento e colocaram eles em prática. Com certeza a obra do Senhor, Ele vai dobrar. Mas e se nós se omitirmos a esse talento? Mas se nós se fecharmos para esse talento, se nós chegarmos com esse talento e enterrarmos, a obra vai parar e a tua obra vai passar por detrimento. A obra do Senhor, ela não para, mas tu vai parar, tu vai ser salvo naquele grande dia. Nós vamos falar o quê? Vamos dar desculpa, como aquele servo que deu, capítulo, versículo 24, ele questiona o Senhor, ele fala que o Senhor, ele é muito severo. Essas desculpas que nós estamos dando, porque Jesus, ele não vai ser severo, pelo contrário, ele quer te abençoar, ele te botou dons, ele colocou dentro de vocês capacidade, ele colocou dentro de nós fruto do Espírito. Ele não é severo, ele é bondoso. Isso são desculpas esfarrapadas que nós demos para não fazer a obra do Senhor. No versículo 25, sabe o que ele declara? Receoso eu escondi o talento. Falta de sabedoria com aquilo que Deus faz, falta de entendimento. Querido, todos nós temos algo tremendo da parte do Senhor na nossa vida. Todos nós temos algo que nós podemos dar para Deus, que naquele dia vai ser cobrado. Na verdade, nós deveríamos nos preocupar com isso. Na verdade, nós teríamos que estar, sabe como? Pensativo naquilo que nós vamos fazer. Chegar amanhã pela manhã, ou ainda hoje, pastor, o que é que eu posso fazer? Aonde eu posso estar trabalhando na igreja? Porque nós vamos passar, infelizmente, nós vamos passar pelo tribunal. Claro que nós já estamos salvos. Claro, mas nós queremos ser galardoador, nós queremos receber galardão. Nós queremos estar felizes na presença do Senhor. Falta 7 minutos. Vou falar aqui um pouquinho do feno. Feno é uma mistura de plantas ceifadas e secas, a qual a planta que não mostra consistência na sua obra, porém perecível ao fogo, assim como o homem que recebe do Senhor os seus dons e usa para seus objetivos. Romanos capítulo 12, 16, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Jesus é bom, queridos. Ele nos capacita com todos os instrumentos espirituais, Ele nos capacita com todos os dons, com todas as virtudes que Ele nos pode dar. Ele nos remete através do Espírito Santo de Deus, os seus dons ministeriais, os seus dons de ensino, os seus dons, sabe, de contribuir, os seus dons de presidir para estar desenvolvendo dentro da igreja. São dons, são algo dado pelo Espírito Santo dentro de nós. Eu vou usar a mesma palavra que eu usei no início. Nós estamos negligenciando
muitas das vezes aqueles dons que Deus dá em nossas vidas, para que nós sejamos abençoados, para que nós possamos abençoar a sua igreja, para os dons, para aquilo que o Senhor te chamou, em alguma área da igreja. Eu tenho certeza que você pode usar os seus dons, porque os dons espirituais foi dado para a servidão do seu ministério dentro da igreja, e isso vai ser julgado. E isso vai ser julgado, porque quando nós olhamos para esse mundo, nós nos decepcionamos muito, principalmente quando nós olhamos pessoas com dons espirituais muito bons, magníficos, e está usando não para a glória de Deus, mas sim para a sua própria glória. Nós olhamos, por exemplo, eu botei aqui apenas os cantores gospel, muitos, nós sabemos de muitos que veio para a igreja, aprendeu a cantar, foi trabalhado, seus dons foram aflorados pelo Espírito Santo, depois larga a obra de Deus e vai cantar para o mundo, ou então vai fazer aquilo que dá na sua telha, usando aquilo que Deus. Isso é muito triste, mas eu creio que nessa noite, que Deus, Ele está distribuindo os seus dons, aqui nessa igreja, na nossa igreja, na minha igreja, para que nós venhamos crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, e colocando esses dons em prática, porque eu sei que essa igreja, ela vai passar e vai receber seus galardões, porque é isso que tem nos ensinado de culto, só isso que tem nos ensinado às terça-feiras, a escola bíblica, às quinta-feiras, pregações maravilhosas, e a igreja está sempre cheia, maravilhosa, porque é uma igreja sedenta aos dons espirituais. Só a igreja que tem prazer de estar aqui. Claro que muitas das vezes, por algum motivo, seja qual for, mas é coisa particular de cada um. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que naquele grande dia do tribunal de Cristo, nós não vamos passar pelo crivo do fogo, não. Nós vamos receber os galardões, porque nós estamos fazendo a obra de Deus aqui neste local. E muito rápido, dentro de 2 minutos, a palha. A palha representa as obras sem firmeza, são feitas por crentes inconstantes. Inconstante é o que está sujeito a mudanças e a variações e não se mantém uniforme, ou seja, interminentemente imutável, ou seja, variável. Quando eu estava lendo isso, veio-me logo Jonas na minha mente, Jonas capítulo 1, versículo 2, onde o Senhor chama Jonas: levanta-te, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarso. Meus amados, nós somos chamados para ganhar almas. Nós fomos chamados para estar pregando o Evangelho. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Deus manda, querido. Nós fomos chamados, essa obra que Deus nos confiou em nossas mãos, foi para fazer o ID dele, foi para fazer um evangelismo às quarta-feira, foi para estar fazendo visita, não foi para nós darmos desculpa com a acerca daquele que tinha um talento, nem fazer como Jonas, mandar para um lado, mas para o outro. Mas o importante é que a obra de Deus, ele há de dar continuidade, porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Jonas até tentou, mas ele foi lá e pregou o seu evangelho. É o ID do Senhor Jesus. Nós não podemos fugir disso. São obras que estão na nossa frente, são obras que nós não podemos fugir, são obras que Deus confiou em nossas mãos. Querido, eu quero louvar a Deus por esse momento. Eu sei que quando nós falamos do tribunal de Cristo, talvez eu tenha sido um pouco duro, mas eu tinha que alertar os irmãos acerca das obras que nós estamos fazendo. Talvez nós estejamos um pouco dispersos com relação àquilo que Deus tem nos orientado e tem nos chamado. Por isso eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais alto nessa noite? Falamos dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. 2 dias falamos do arrebatamento da igreja. 2 dias. Hoje começa o tribunal de Cristo, só que dividido em 2 partes.
O primeiro foi tratado, para nós nessa noite, que é aqueles que serão julgados no tribunal de Cristo, mas que não receberão galardões. O galardão dessas pessoas que até trabalharam, é bom deixar bem claro aos irmãos, eles são comparados como prata, ou como feno, madeira e palha. Amanhã vai ser tratado a prata e o ouro. Mas eu quero tratar de algumas coisas com vocês aqui, apenas 3, 4 minutos. É que a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão. Quando eu olho para isso na Bíblia, isto aponta para o tribunal de Cristo. Independe da obra que você esteja fazendo, porque Paulo fala de fundamento. A obra que nós estamos fazendo independe, porque ninguém pode avaliar a obra do outro. Ninguém pode avaliar a obra de ninguém. Eu não posso, eu não sei, eu não conheço o coração dos irmãos. Eu não posso avaliar se aquilo que você esteja fazendo na igreja é comparado com prata. Tomara que seja, eu espero que seja, eu imagino até que seja, ou como ouro. Mas não posso julgar achando que é feno, madeira ou palha. O feno e a madeira e a palha vai sofrer detrimento. O que eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, que tudo que tu faz, não tem anjo anotando, não tem plancheta de ouro, não tem caneta de fogo. Isso é mentira que pregam por aí nas orações. Deus não precisa de anjo anotando, de caneta, de plancheta de ouro e de fogo, não precisa. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Deus não precisa, porque Deus não é esquecido. Tudo está na memória de Deus. Imaginem, Deus esqueceu. Vem cá, anjo, você anotou o que mesmo que a diaconisa Ana fez quando estava ainda naquela matéria? Ah, que eu esqueci. O que ela fez mesmo? Aí o anjo vai vir lembrar Deus porque anotou. Isso não existe, isso é mentira. Não tem nada de anjo anotando nada. Anjo não está anotando nada. Tudo está na memória de Deus. Tudo que nós fazemos para o reino dele. Aqui não é noite de cobrança, porque não é juízo final, é tribunal de Cristo. É onde as nossas obras, não Lauri Franco Vilas Boas vai ser julgado. São as nossas obras que serão julgadas. Serão julgadas as nossas obras. Aquilo que nós fizemos para receber o que o Johnny vai pregar amanhã, o diácono Johnny, prata ou ouro, ou trabalhamos para receber o que hoje foi pregado, madeira, palha e feno. Como está sendo as nossas obras? Cada um deve fazer uma autoanálise nessa noite. Deve fazer uma autoanálise. Como estão as nossas obras? As nossas obras, elas estão sendo comparadas como madeira, palha e feno. Como é madeira, palha e feno? É a obra que nós fazemos para o nosso louvor, para a nossa própria exaltação, para o nosso ego, para se apresentar, para aparecer, para receber aplauso das pessoas. É aquela coisa que nós fazemos sem méritos, que nós fazemos sem alegria, que nós fazemos sem vontade de fazer na casa de Deus. Fazemos por fazer. É aquela coisa que tu está chateado com o teu emprego, não vê a hora de ser mandando embora, mas vai lá marcar o teu ponto. Vai lá todos os dias, no teu horário, marca o teu ponto, trabalha, faz o trivial e vai para casa. No final do mês tu vai receber aquele salário do que você trabalhou. Na obra de Deus não é assim. Na obra de Deus nós temos que aprender a fazer o melhor para Deus. É claro que as obras nos acompanham. Nesse dia, vou dar só uma palhinha, que provavelmente vai ser completada amanhã. Chega Lauri Franco Vilas Boas. Aceitei Jesus em 82, já tem um tempinho. Já com 15 dias de crente já estava pregando. Com 15 dias que eu levantei a mão já estava pregando. Já estava com um mês de crente, já entregava 2.000 folhetos por dia, 3.000 folhetos por dia nos trens, nas praças, evangelizando.
Aí chega Lauri Franco Vilas Boas com um montante de obra deste tamanho, aqui ó, desse tamanho, muitas obras, só dá uma palhinha a vocês. Aí chega a Aninha com menos obra do que eu, assim ó, com um monte pequeno, tem pouco tempo na igreja, tem poucos anos de ainda, tem pouco tempo que nasceu. Aí chega com menos obra no tribunal de Cristo. Parece que Lauri vai receber mais galardão, mas tudo que Lauri fez foi para se apresentar, foi para aparecer, foi para dizer que ele é bom no que faz, foi para dizer que ele é capaz do que faz. Já viram aquelas pessoas que preparam a mensagem só para pregar? Só para pregar não adianta. Nós temos que preparar uma mensagem para nós primeiro, aprender primeiro. Esdras 7:10, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para depois ensinar a Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Mas Lauri quer impactar, Lauri quer chamar atenção, Lauri quer receber aplausos, que é holofote no ministério dele. Aqui eu vou receber tudo isso, mas no tribunal de Cristo essas obras me acompanham, elas vão me acompanhar. Vou levar aquele monte de obras no dia do arrebatamento, o Senhor vai levar tudo junto comigo. Quando chega lá no tribunal de Cristo, não sei se vocês observaram o texto lido pelo presbítero Ronaldo, o fogo é que vai provar as nossas obras. Fogo na Bíblia simboliza juízo, mas simboliza o Espírito Santo. O fogo é para a purificação. O fogo, amados, amanhã vocês vão ouvir que vai fazer brilhar as obras daquele que trabalha para Deus. Mas Lauri, que só quis aparecer a hora que o fogo bater, o fogo simboliza o Espírito Santo, que conhece se eu estou fazendo para a glória de Deus mesmo, ele sabe se eu estou fazendo para o louvor dele, vai bater nas minhas obras. Aí diz o texto que sofre detrimento, é comparada como palha, como feno, como madeira. O fogo vai lamber tudo, aquele monte de obras vai praticamente desaparecer, porque a maioria, o pastor só quis se aparecer. Aí vem a Aninha com menos obras, mas tudo que ela fez é para louvor do nome do Senhor, é para exaltação do nome de Jesus. O mesmo fogo que bateu lá nas minhas obras vai bater nas obras dela, não vai sofrer detrimento. É comparada como prata e como ouro, e o fogo vai purificar, vai dar mais brilho, vai resplandecer mais, não vai desaparecer as obras. Que coisa maravilhosa no tribunal de Cristo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O versículo 4 diz: aquele que olha para as nuvens nunca semeará, aquele que observa os ventos nunca cegará. Se eu não estou plantando, automaticamente não vou colher. Aí não tenho obras para me apresentar perante o Senhor. Mas ele leu aqui nessa noite, o presbítero leu, que vamos receber a salvação, o louvor, seremos salvos como que por um triz, numa outra versão. Agora, quem é o mais interessado em nossas obras? O próprio Jesus, que é o mais interessado em nossas obras. Ele disse para esses obreiros e vocês que estão aqui, João 15:16, ele disse: não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, aí o fogo vai bater e não vai destruir as tuas obras. Põe a mão no ombro do irmão do lado e diga: o fogo vai bater e as suas obras não serão destruídas. Aleluia. Quem é o mais interessado pelas nossas obras? É o próprio Jesus. Por quê? Mateus 5,16, ele diz assim: essas obras que nós fazemos para Deus, longe da ideia de altivez, Jesus fala assim: é para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus é digno de todo louvor. O apóstolo Paulo acreditava tanto nisso, que ele escreve 1 Coríntios 10:31, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Fale comigo: se for para a glória de Deus,
tem galardão. Quantos precisam de galardão aqui? Diga aleluia. Pastor Lauri, se eu não tiver obras, não tem problema, seremos salvos como por um triz. E onde está isso na Bíblia? Lucas, lá no capítulo 23, quando o ladrão está prestes a morrer, ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não evangelizou, ele não pregou, ele não fez obra nenhuma, mas recebeu, aliás, inaugurou o paraíso. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, não, ele não roubou cruz nenhuma, a cruz era para ele mesmo. O ladrão que estava na cruz. Pastor Lauri, quem mais? Provavelmente não vão receber galardão. Aí vocês vão ficar chocados. Os antigos do Antigo Testamento, eles vão receber méritos de algumas atividades. Abraão, por exemplo, amigo de Deus, pai dos crentes, tantas coisas maravilhosas que a Bíblia fala sobre este homem. Isso continua. Agora, galardão não é para os antigos ou para aqueles que eram do Antigo Testamento. Galardões é para a igreja. É a igreja de Cristo que vai receber galardões. Eu sei que isso pode chocar até, mas meu Deus do céu, Jeremias, Abacuque, Naum, Ageu, Miqueias, Malaquias, tá bom. Ana, Ruth, Sara, Raquel, aquelas mulheres do Antigo Testamento, o que eu posso fazer? Galardões é para a igreja, é para você que trabalha no reino. Deixa eu olhar aqui. Galardão é para você que está envolvida na obra. Galardão é para Michele. Ó, levantou a cabeça, né, Michele? Está aí na campanha junto, de visita. Para vocês que estão aí envolvidas na obra de Deus, todas vocês que trabalham, vocês que louvam, que adoram, vocês que participam na igreja. É para os homens, crentes, salvos, lavados e remidos no precioso sangue do Cordeiro. Terceiro lugar, eu acredito tanto nisso. Sabe por quê? Isso não está restrito em apenas Mateus, Marcos, Lucas ou 1 Coríntios capítulo 3. Mas quando Jesus ele vai fechar as escrituras, ele toma João, e João escreve a fala dele. Apocalipse capítulo 22, 12. Ele fecha o texto dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Você pode adorar o nome de Jesus. Levante as tuas mãos e adora o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Fala bem alto comigo, em nome de Jesus. A partir de hoje, madeira, feno, palha no meu ministério acabou. Fale: eu quero prata, eu quero ouro, Ele tem para mim. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorar o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Troca o fundo musical pelo hino 300. Vai ser igual a quando Tião um dia ele foi para o